E aí, galera, que nesse é esse, hein? Que sufoco que deixou a torcida desesperada e vaiando. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Agora, que joguinho ruim, hein? Principalmente no primeiro tempo. Horroroso o jogo. O Fluminense não se encontrou. E, logicamente, todo mundo sabia disso, que o time do Juventude vinha para ganhar o jogo. Mas ele sabia que não podia partir de peito aberto para cima do Fluminense. Então, ele armou um esquema todo fechado, que é o natural, todo fechado e a base de contra-ataque em cima do Gabriel, do Gilberto, que é o centroavante, fica destacado, esperando a jogada que vem do meio com o Mandaca, que até se machucou. É Mandaca e o Jadson, são os caras que tocam. E o Kaique é o que fica mais atrás. Então, Rafael Bilu, Gilberto e o Gabriel. Então, o que acontece? Com o Mandaca. Então, a jogada é essa, toque, lateral, aí eles começam a encostar. E o Mandaca sai do meio do campo e para encontrar lá na frente com os três. Perdeu a bola, todo mundo de novo aqui atrás. Fecha tudo aqui. O centroavante, que é o Gilberto, vem aonde eu falo sempre pro Cano ficar, no grande círculo. Porque qualquer chutão de lá de fora, lá de trás, ele é o primeiro a correr. Se deu bem, ótimo, se não deu, danou-se, mas ele está na jogada para isso. É o único que não volta, o Gilberto é o único que não volta tanto. Ele volta até aqui, para também não trazer a defesa adversária para dentro do campo dele. Então, ele ficando no grande círculo, esses dois zagueiros ficam com ele. Um encosta e um sobra. É o que eu falo sempre pro Cano. Mas não adianta. Sabe quanto hoje, no primeiro tempo, o Cano perdeu 2 bolas e deu 2 contra-ataques. De novo! Agora o culpado é ele? 50%. Porque ele está sabendo que não pode ficar ali, que não é a dele. E os outros 50% é do treinador. Ou então 25% do treinador e 25% do meio do campo, que não reclama com ele. Sai daqui, cara, vai para lá. Esse aqui é o problema. E aí, os dois, tanto Canóbio quanto Serna, aqui atrás. Errado. Não é aqui, é aqui. Porque aqui você está pronto para o contra-ataque. Lá você não está. Lá é problema de quem marca. Não é problema dos pontas. Por isso é que perdeu os pontas, perdeu o centroavante e o meio do campo está perdido. O meio do campo vai fazer o quê? E outra, hoje, estou dizendo no primeiro tempo, hoje o Lima e o Hércules não jogaram nada. E o Martinelli também não. Não é? Marcaram e tal, com a bola no pé, deu um toquezinho, mas não é isso. Não é essa a força do meio do campo do Fluminense. Porque esses três sabem jogar. Eles marcam e vão para dentro. O Lima tem feito gol aí nos jogos passados, ou não? Martinelli tem chutado bola na trave. E o Hércules também, praticamente dentro da área adversária. E hoje não fizeram isso. Se perderam. Primeiro tempo foi uma coisa horrorosa. E o time do Juventude, na dele. Seguro, de vez em quando contra-ataque, tudo bem. Terminou o primeiro tempo. Primeiro tempo teve 2 Serna de cabeça para fora, Canóbio também, e o Mandaca de fora da área que o Fábio pegou. Só, é muito pouco, muito pouco. Segundo tempo, eu já viria com o time trocado. E ele não trocou. Ele foi trocar aos 16 minutos. Porque o time do Juventude fez algumas substituições e
botou o Nenê no lugar do Gilberto aos 5 minutos. Depois botou aos 5 minutos o Mandaca machucou, entrou o Enio, entrou o Daniel no lugar do Jadson, entrou o Negueba aos 26 no lugar do Bilu. Ele trocou o meio do campo, um machucado o Mandaca, mas trocou o Jadson e trocou os 3 de frente. Ele veio pro jogo, botou o Nenê, que é esperto, para segurar a bola. Ele só joga, né? É esperto, sabe tudo. Ele só joga um espaço vazio. Botou a bola no pé dele, vai sair alguma coisa de boa. Então, que encosta nele. E o meio do campo do Fluminense não encostou. Deixava o Nenê. O Nenê fez umas 3 grandes jogadas. Eles chutaram uma bola na trave ainda, na metade do segundo tempo. Aí o que acontece? Eu já viria trocado. Por exemplo, o Cano saiu aos 36, botou o Everaldo. E não deu nada. Aí o que acontece? Tirou o Canóbio aos 36, botou o Soteldo para fazer alguma jogada pela ponta. Porque o Soteldo não volta muito. Ele está praticamente do meio do campo para frente. É ali que estava precisando. E tirou o Serna aos 31, botou o Riquelme, que eu estava gritando desde o intervalo. Cadê o cara? Cadê o Riquelme? Está no banco? Tá. Manda esse cara botar o cara para jogar. Ele é um ponta que vai para dentro. Ele é um jogador forte, habilidoso, inteligente. Ele vai para dentro. Tem que botar na ponta para esticar essa marcação. Cadê os laterais? Que no primeiro tempo o René estava dormindo no lado esquerdo. E o Samuel Xavier a mesma coisa. Tem que apoiar. Tem que espremer os dois que estão, no caso, Canóbio e o Serna. Espreme eles. 2 contra 1. Para quê? Para ter cobertura. E a cobertura sai da defesa, vai sobrar alguém do Fluminense na área adversária. Não, é do meio do campo. Ótimo, abriu. Aí você bota a bola no meio do campo. A história é essa de quando você joga contra um time que está bloqueado, um muro aqui. Como é que faz isso? Pelo meio? Não vai chegar nunca. Como não chegou. Aí botou o Riquelme e o Soteldo. Começaram a aparecer as jogadas pelas laterais. E aí tirou, René botou o Fuentes. Fuentes foi 2, 3 vezes na linha de fundo. É isso que tem que fazer. Está exprimido lá? Tá. Por aqui. Então empurra os laterais por aqui, empurra os pontas. Que vai abrir aqui. Aí aparece o meio do campo para jogar. Aparece o centroavante. Foi assim que o Fluminense começou a jogar a partir dessas substituições. Principalmente pelo lado direito. O Riquelme fez 3 grandes jogadas. Numa delas, no final, saiu um gol. Foi ele quem cruzou. Porque ele estava livre. E aí viram ele livre, meteram a bola para ele. Mas antes disso, ele já tinha feito 2 jogadas de linha de fundo e de cruzamento. Cabeçada do Kennedy. E o Kennedy? Bota o Kennedy para jogar. Ah, mas o Cano não interessa o Cano. Bota o Kennedy. Bota o Kennedy e o Cano. Pronto. Como botou aqui. Tirou o Lima, botou o Kennedy e tirou o Cano, botou o Everaldo. Estou com 2 centroavantes. Ou mais um, né? O Everaldo mais adiantado e o Kennedy chegando. Mas bota o Kennedy para jogar. Por quê? Porque ele se mexe muito. E ele tem facilidade. Quando ele volta, ele sabe jogar. Só que quando ele chega aqui, ele domina, toca e rompe por aqui. Esse é o centroavante bom. Bota ele para jogar. Pelo menos ele vai infernizar a defesa adversária, como ele fez muito bem. Ele apareceu mais no jogo do que juntos, Everaldo e o Cano. E o Riquelme não pode ficar fora desse time. Não pode ficar. É porque o Riquelme está fora. É porque ele joga bem? É porque ele é atrevido? É porque ele leva para dentro? É porque ele cruza bem? Ah, bom, é por isso? É. Ah, então tá bem. Bota ele ele não faz nada disso, bota ele
no banco mesmo. Vocês estão de brincadeira, pô. Vocês estão de brincadeira. Agora, fez a substituição, você vê, tirou um homem de meio do campo, Lima, aos 16, botou o Kennedy. Quem ficou no meio do campo? Ficaram Martinelli e Hércules. Aí vinha, que vem sempre o Canóbio e que vem sempre o Serna. Tudo bem, volta com um só. O outro vai na frente. Para que esse mundaréu de gente aqui atrás? Não precisa. Se você tem o outro time que jogue com um ou dois na frente, para que eu quero 8 aqui atrás? Então, ele mexeu certo. Ele mexeu certo. Tirou um de meio do campo. Porque o time do Juventude não criava problemas para o meio do campo e muito menos para a defesa. Então, para que ele quer 4 e 2 e 3 sets? Para quê? Então, corretamente. Agora, eu acho que foi muito tarde os outros. O Canóbio, o Cano e o Serna. Porque o Fuentes entrou com 16 minutos e o Kennedy também aos 16 minutos. Então, o time do Fluminense foi outro. Jogou mais, teve mais oportunidades, perdeu 3 ou 4 grandes oportunidades, poderia ter feito mais gols nesse segundo tempo, exatamente por isso. Agora, vê o que é negócio da cera. Né? Tem que ser inteligente para fazer. O goleiro, eles saíram reclamando. O goleiro Jandrei demorou, o cara contou 1, 2, aquelas coisas todas. Aí parou, amarelo nele, porque ele demorou. Aí no final, terminando o jogo, ele pegou uma bola, aí ficou, olhou, fez assim, ameaçou, botar no chão, ameaçou chutar. O cara tá contando, aí córnea. Não deu o cartão para ele, mas a jogada foi essa. O árbitro, por causa dessa parada, ele deu o córnea. Se ele bota a bola na frente, lá do outro lado, ela não ia voltar, que já praticamente tinha terminado o jogo. Mas fez cera, e na cera veio o córnea, e do córnea veio o gol, que a bola sobrou no meio, o meio colocou no Riquelme, o Riquelme levantou, pegou livre, o Thiago Silva, que deu uma meia virada e meteu o gol e acabou o jogo. Aí vai sair de campo, pode sair de campo a hora que você quiser. Terminou ou não terminou, e depois terminou, mas o gol estava feito. E aí acabou 1-0 Fluminense. Acho que o treinador errou no colocar, né, tarde a galera, que tinha que ter substituído antes, mas de uma maneira ou de outra. Antes de ter o gol, veio, né, o Rafa pediu o craque do jogo, eu botei o Nenê. Por que o Nenê? Eu explico. Porque o Nenê, com 40 e tantos anos, devia estar com o saco cheio desse jogo. Porque foi um jogo horroroso. Muito bem, mas depois eu botei o Riquelme pelas jogadas que ele fez, Thiago Silva pelo gol e o Nenê exatamente por ter que aturar essa galera toda, que é difícil para quem sabe jogar. E a arbitragem, como sempre, uma porcaria do Jefferson Ferreira e o Emerson de Almeida. É 0! Valeu, galera!